Boa tarde, pessoal. A paz de Deus a todos. Hoje eu tô gravando mais um vídeo para vocês. Eu já gravei um vídeo anterior falando. O meu tema do meu vídeo é de volta para minha terra, da minha cidade. E igual eu tenho já conversado com vocês e também, para mim esclarecer primeiramente, tem alguém que comentou no meu vídeo, algumas pessoas, perguntando assim por que que eu uso a peruca, o meu cabelo, que não é meu cabelo normal, gente. Eh, Hoje eu não tô de peruca, não tô no outro cabelo, hoje eu tô no meu cabelo normal. Aí aqui, ó, hoje é meu cabelo normal. Ó, esse é o meu cabelo normal. Já sou uma pessoa velha, já tenho 40 e poucos anos, tenho meus cabelinhos brancos, que às vezes eu pinto, às vezes nem pinto, porque nem adianta pintar, né? Por causa da idade. Então, pessoal, eu sou natural, ó, meu rosto é natural, não tem maquiagem, não tem nada, tá tudo natural, sabe? Então, pessoal, eu tô aqui gravando mais um vídeo para falar para vocês e sobre igual eu falei, né? Eu sou da Piaí, tô lá morando na Piaí agora nesse momento. Quer dizer, tô para Cabriúva agora, mas eu tô morando para lá. Voltei para minha terrinha, igual eu falei para vocês, sobre a casinha dos meus pais, o terreno, a igrejinha que eu tenho aqui, tudo tem lá, sabe? É, então, e falando um pouco também para vocês, quando eu era pequena, é, que eu, né, sofri muito, tive muita dificuldade, igual eu falei lá no vídeo interior, né? Eu era muito doentia, a minha mãe achava que eu nem ia sobreviver, entendeu? Então, pessoal, e a vida no campo, para quem conhece, para quem é de roça, para quem conhece a vida no campo, a vida de roça, é assim, uma vida muito sofrida, muito difícil, igual eu falei, né? No vídeo interior, a casinha dos meus pais era de barro, a cobertura era de sapé, alguém, assim, às vezes muitos não sabem o que é sapé, mas é uns matão, sabe, grande assim, que eles arrancam, depois corta e acaba fazendo a cobertura da casa, sabe? Em vez de ser telha, a cobertura da casa era assim, sabe? A minha casinha era assim. Depois com meu pai, né? Antes dele falecer, ele fez uma casinha melhor para nós, que era uma casinha de madeira, sabe? Igual eu falei, né? Na minha igreja, eu louvo, agradeço a Deus que na minha casinha tinha a congregação cristã do Brasil. E depois passou um tempo, né? Meu pai cedeu o terreno para a igreja, né? Hoje tem uma igreja enorme, linda, maravilhosa lá no bairro Encapoeirado. Então é uma grande alegria, sabe, da gente chegar lá e ver tudo isso, né? Que o meu pai deixou eh, essas coisas, né? Também, igual eu falei no vídeo anterior, eu fico muito emocionada quando eu chego lá, sabe? Eu vejo a minha casinha da minha mãe, o terreno da minha mãe, onde ela passava, né? Tudo que eu já vivi quando eu era pequena, sabe? Então aquilo ali deixa eu muito triste, mas como eu voltei para lá de novo, eu tô me adaptando lá de volta de novo, as lembranças chegam, mas eh, eu vou conseguindo, assim, como fala, tentando reverter a situação, né? Que tem 24 anos que eu tô pra cá, mas ainda lembro muito do meus lugarzinho lá onde eu vivi, né? Então, pessoal, igual eu falei pra vocês, no vídeo anterior, eu tive muito problema lá, eu tive que vir embora pra cá, igual, né, igual eu falei, né, tive problema também né, é uma minha vida, eu posso falar que eu não tô falando vida de ninguém, uma vida que é minha, tive um sofrimento muito grande, né, tipo uma traição que houve comigo, e aí eu tive que vir embora pra cá meio sem querer, sabe?
Mas o meu lugar que eu amo, amo muito mesmo, é o meu bairrinho lá. Eu gosto de mato, eu gosto de sítio, eu gosto de plantar, eu gosto de terra, eu gosto dessas coisas todinho. Apesar que, no caso, né, eu não tenho mais força para mais isso, porque, né, assim, na minha aparência vocês podem ver, às vezes eu não tenho nada, mas eu tenho um sérios problemas de saúde, eu vivo na base da medicação, sabe? Então hoje eu tô morando pra lá, pra poder tentar recuperar um pouco a minha saúde, sabe. Meus filhos já são tudo grande, casado, então eu tenho que viver minha vida, tentar viver minha vida melhor, porque eu já tive na minha infância já foi muito sofrido, sabe. É igual eu falei, a gente para sobreviver, a gente trabalha do que a gente trabalhava, a gente comia, trabalhava na roça, de manchando soqueira, plantando tomate. Eu mesmo plantava tomate assim, sabe, dos meus 10 anos, nem aguentava, sabe, ficar com a máquina, né, na escola, cebolinhava um pouquinho, aí lá sofá, nem aguentava com um palanque, sabe, as pessoas que é de roça sabe o que que eu tô falando, né. Que entende, que eu levava no meio da roça tudo e eu nem aguentava, estava lá trabalhando e tudo. Eu me considero uma pessoa, muito trabalhadeira, uma vencedora, eu considero uma pessoa que luto pela vida desde meus 10 anos, desde de nova eu luto, né. E voltando um pouquinho atrás, né, igual eu falei, né, sobre a igrejinha lá, né, como meu pai era também da igreja, louvo e agradeço a Deus, porque eu nasci num lar cristão, meus pais tudo crente, minha família tudo crente, meus irmãos, amo meus irmãos de todo o coração, estão tudo para lá. Então, e assim, e louvo e agradeço a Deus, né, que aprendi desde cedo, desde pequenininha, como tinha igreja dentro da casa dos meus pais, eu louvo e agradeço a Deus, porque eu nasci num lar cristão, e desde cedo eu aprendi, a dar valor nesse Deus que a gente, né, que a gente serve hoje, né, e dizer que Deus é bom na nossa vida. E desde pequenininha eu eu já aprendi a tentar, desde os meus 5 anos, 7 anos de idade, que eu nem entendia nada, já queria ser tipo evangelista, né, já pregando a palavra de Deus e dizendo que Deus era bom. Então, pessoal, é isso é a alegria do meu coração, e eu só tenho que agradecer a Deus. Muita luta eu tenho passado naquele lugar, muita prova, muita dificuldade quando eu era muito criança, igual eu falei, né? Com meus pais tinham essa igrejinha lá, e contando também, assim, né, o nome do meu pai, né? Que é Ventura, bastante gente conhece, né? Ventura, o nome da minha mãe é Custódia. Elas, sim, são bem conhecidas lá no bairro Encapoeirado, porque tinha gente lá que ia congregar, igual eu falei, a gente do bairrinho todinho lá, em redor de lá, ia congregar nessa congregaçãozinha que era do meu pai. Então, eu tenho muito orgulho disso daí, muito orgulho mesmo, sabe? Muito orgulho mesmo de eu ter uns pais, que servam a Deus, que sempre disse que Deus é bom na nossa vida e nós, aquele que bate nas portas, Deus se abre. Por apesar de tanta luta, tanta prova, mas o Senhor tem aparecido na nossa vida e tem mostrado que Ele é com nós, sabe? Então, pessoal, é igual eu falei, né, que o nome do meu pai é Ventura, o nome da minha mãe é Custódia, né? Então a gente é bastante conhecida, que a minha mãe também fazia vasilha de barro nessa época, quando eu era pequena, eu nem sabia direito, mas eu ajudava ela. Aí depois eu casei e acabei também lutando, trabalhando, fazendo as vasilhas de barro. Um dia ainda eu vou mostrar para vocês lá o artesanato de Apiaí, que ainda tem as urnas, tem as fotos da minha mãe lá ainda, que era bastante conhecida, né, pela a cidade aqui do estado de São Paulo, né, que ela fazia aquelas vasilhas de barro, que ela vinha para São Paulo para ensinar as pessoas, né. Então ela era bastante conhecida, todo mundo conhecia ela. Então, deixa eu só mostrar para vocês as vasilhas de barro, que eu tenho foto ainda, para mostrar para vocês. Olha aqui,
Isso é minha mãe, ó, essa é minha mãe com a vasilha de barro, ó, as panelinhas de barro dela, olha eu só como que eu era. A panelinha de barro, com a urninha que eu também fazia vasilha de barro, que eu aprendi com a minha mãe fazendo essa vasilhinha de barro e ela com a panelinha, olha só. Os meus dois filhos mais velhos, essa época que eu morava lá eu só tinha dois. Essa aí já eu já estava casada já. E tem essa outra foto bem antiga que eu era solteira ainda, olha só, pessoal. Esse aqui a gente tirou num artesanato de Apiaí. E essa urna é dela, sabe? Então, relembrando assim, esse momento da minha mãezinha, a pessoa que eu amo. Então, essa é a urninha que ela fazia. E eu aqui do lado, olha só como é que eu era. Então, pessoal, a gente muda bastante, né? A gente tem bastante mudança. Então, essa vasilha de dinheiro, vou lá no artesanato de Apiaí e vou estar mostrando para vocês esse artesanato que ainda tem lá ainda as vasilhas de barro dela que ela fazia, a gente fazia. Era muita dificuldade, sabe mesmo? A gente também não conseguia vender bem, sabe? Mas um pouquinho de dinheiro que a gente entrava era para poder a gente sobreviver, sabe? Que hoje em dia mudou muito, né? Tem máquinas hoje em dia. Hoje em dia tudo é feito pela máquina, pelo a devolução, né, mudou muito hoje em dia, né? Que são 30 anos atrás, 40 anos atrás, as coisas mudam bastante, né? Então, essa época era tudo na mão, sabe? Que a gente fazia, aquela vazia de barro, era a dificuldade que a gente tinha e buscar, catar o barro, entrar no meio do banhado mesmo e tirar o barro. Que essa era a vida da gente no campo, da minha mãe. E então, pessoal, e falando um pouquinho também, né, que do qual eu tive algum motivo de eu ter vindo embora para cá, foi um desespero, uma correria para mim, como eu falei, né, no vídeo interior, mas eu sempre que, igual quem tá assistindo o meu vídeo sabe qual eu tô falando, já falei no vídeo anterior, né? Sempre que eu, assim, que eu fico triste, abatido, vem aquela angústia, aquele desespero, sabe? Aquela coisa, assim, que aperta o coração da gente, a gente já lembra, assim, poxa, tanta coisa a gente passou né? Aí eu lembro quando Deus mandou os anjos dentro da minha casa, de Sorocaba, para mandar que Deus tinha mostrado para eles para mandar o meu enxoval de casamento. Então é isso que me reforça até o dia de hoje. Depois também voltando um pouco, assim, indo um pouquinho para frente, quando eu tive o meu filho, eu não tinha condição nenhuma. Quando eu tive o meu primeiro filho, ele nasceu na verdade, quando eu saí do hospital, eu não tinha uma só roupa para poder colocar neles, se não fosse foi um cobertorzinho do hospital que eu vi enrolado nele. Olha, para vocês verem a dificuldade, quanto a gente passava lá no sítio. Hoje, lá no interior da gente, hoje a gente, né, tem que agradecer a Deus porque a gente tem tudo e mesmo assim a gente não dá valor, né? Pra gente lembrar um tempo atrás, as coisas eram muito mais difíceis, principalmente a gente que morava no sítio, que morava no interior de São Paulo, era bem difícil mesmo, não era fácil. Então, mais uma vez, o Senhor eh, tem assim, aparecido na minha vida, do nada, os irmãos de Sorocaba, mesmo que Deus a preparou para dar o enxoval do meu casamento, Deus mostrou para ela que eu tinha tido um filho e não tinha nada e precisava, e Deus mais uma vez apareceu na minha vida, entregando tudo de berço, roupa, fralda, tudo. Então, pessoal, eu agradeço a Deus por tudo, sabe? Por tanta coisa que Deus tem feito na minha vida, tanta prova, tanta luta, mas o Senhor tem aparecido na minha vida e tem mostrado que Deus é Deus na minha vida. Então, é, eu tenho passado muita coisa naquele lugar, mas infelizmente a vida da gente como fala, é uma caixinha de surpresa, né? Porque eu não achava que eu ia voltar mais para lá e hoje eu tô de volta lá também, lá tô recomeçando de novo, porque a minha casinha que eu tenho hoje é para cá
e onde a minha filha mora, né, igual que eu lá deixei para ela e tô recomeçando a minha vida para lá de volta de novo, né, com meus irmãos são todos de lá, né. Então eu tô tentando recomeçar minha vida lá de volta de novo, que na verdade hoje eu não tenho nenhum só um pedaço de terreno. Olha a minha casinha da minha mãe, o meu desejo, coisinha eu falo: "Se ai, se eu pudesse comprar essa casinha de volta de novo", sabe. Era o meu desejo, mas, nem sei se o dono de lá, né, quer vender e eu também não tenho condição, mas o Senhor é a nossa condição, e então a gente vamos ter fé em Deus que ele um dia ele vai aparecer e quem sabe Deus vai preparar essa casinha para mim de volta de novo. A casinha que era da minha mãe, do meu pai, que era casinha de barro, igual eu falei para vocês, cobertura de sapé, depois foi feita uma casinha de tábua que tem até o dia de hoje lá. Então, pessoal, para não deixar o vídeo muito grande, então eu vou falar mais sobre esse vídeo, esse tema lá de volta para minha cidade, e vou gravar mais vídeo para vocês quando eu for para lá, que lá tem uns lugar legal, muito gostoso, que é umas cachoeira que tem na Piaí, eu vou tentar ir lá para gravar essa cachoeira, uma caverna que tem lá também, que é muito gostoso, é um lugar turístico muito bonito lá. Então, eu vou tentar gravar alguns vídeos e estar mostrando para vocês, da minha cidadinha de Apiaí. Então, igual eu falei, meu tema é de volta para minha cidade. Então, pessoal, eu quero agradecer vocês por estar assistindo meus vídeos, continua assistindo meu vídeo, deixa o like, se inscreve, me ajuda aí, que eu tô começando agora no meu vídeo, e me ajuda na curtida, na compartilhação, comenta e fala alguma coisa, né, que vocês acham do meu vídeo, que tá faltando, porque eu ainda não sei falar direito ainda, tô nova nisso, eu não sei falar direito, eu falo tudo atrapalhada, porque eu sou tudo na simplicidade, tudo sou tudo caipirona, sabe, sou tudo caipira. Então, eu sou do interior, vocês sabem, igual eu falei, né, sou do interior, né, tem 24 anos pra cá, mas mas eu sou do interior, ainda sou de lá, a minha voz ainda é bastante de lá, né. Então, do interior mesmo, sabe. Então, e vocês ajudam se tiver faltando alguma coisa, né, vocês acham que tem alguma coisa errada que eu tenho que melhorar, eu tenho que falar, o que tá faltando, vocês comentam aí e a gente vai respondendo, né, entendeu. Mas que Deus abençoe o dia de vocês e que eu agradeço vocês para estar curtindo e assistindo o meu vídeo. Que Deus abençoe, tenha uma ótima tarde e a paz de Deus a todos.